Um dia fatídico, o sol brilhava no céu como um olhar atento, sobre as areias do Egito. O ar estava pesado de tensão, e Moisés, criado na casa do faraó, lutava com identidades conflitantes. Os gritos de um hebreu ecoaram em seu coração ao ver um egípcio maltratar impiedosamente um escravo israelita. Dominado pela raiva justa, ele atingiu o agressor, mas a culpa logo abafou seus sentidos. Percebendo as consequências de seu ato, ele fugiu para o deserto desolado, carregando o peso de sua escolha. Correu para Midian, uma terra sombria sob o vasto céu do deserto, buscando consolo e uma saída para a vida que conhecia. Ao chegar no poço de Midian, Moisés encontrou as 7 filhas de Ruel, um sacerdote midianita. Ele não conseguiu ignorar a situação delas, enquanto alguns pastores as constrangiam, tentando tirar água do poço. Com um espírito de proteção que lembrava suas raízes hebraicas, Moisés se colocou firme, afastando os homens e ganhando o respeito das jovens. No final, Ruel acolheu Moisés em sua casa, oferecendo-lhe um refúgio. Era um novo começo, mas Moisés ainda carregava as sombras do passado. No silêncio da noite, ele olhava para as estrelas, procurando respostas nas alturas, enquanto o vento do deserto sussurrava esperança, graça e redenção. E, aos poucos, aprendia a ser humilde, cuidando do rebanho em uma terra estranha, encontrando um propósito mesmo carregando suas próprias dúvidas e sofrimentos. Com o passar do tempo, Moisés se casou com Zípora, filha de Ruel, e começou uma família. Mas os clamores do seu povo não saíam de sua memória. Deus estava preparando um propósito maior para ele, baseado em sofrimento e anseio. Seus dias eram marcados pela rotina, mas o plano divino de Deus fervia por baixo da superfície. Êxodo 2:25 da manhã nos diz: "E Deus viu o povo de Israel, e Deus conheceu." Nos momentos silenciosos, Moisés sentia uma inquietação no coração, um desejo de libertação. Enquanto observava os rebanhos pastarem sob o sol, Moisés estava sendo moldado não apenas como líder, mas como um vaso para o propósito divino, sendo suavemente levado a uma transformação profunda. À medida que o sol escaldante começava a se pôr, lançando sombras sobre as colinas áridas de Midian, Moisés guiava suas ovelhas pelos vales. Sem saber, ele se aproximava de um momento sagrado que mudaria sua vida e a história para sempre. De repente, no meio daquela paisagem seca, apareceu um arbusto em chamas, mas que não se consumia. A curiosidade tomou conta, e Moisés se aproximou, sentindo ao mesmo tempo admiração e medo. "Moisés! Moisés!" chamou a voz, fazendo com que ele parasse. Era a voz de Deus, que ordenava com reverência: "Não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é santo." Em Êxodo 3:5, a ideia de santidade, ancorada na presença de Deus, virou uma espécie de mantra para Moisés, marcando o ponto de virada da sua vida. A conversa ficou cheia de peso e significado. Deus revelou o seu coração. "Eu observei a aflição do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor." Cada palavra carregada de compaixão e urgência. Moisés, mesmo hesitante, ficou sabendo da determinação de Deus de libertar Israel. Mas a dúvida interior não desaparecia. Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3:11 da manhã. E a resposta de Deus não foi uma promessa baseada na força de Moisés, mas sim na sua presença: "Eu estarei com você." Essa promessa acendeu uma faísca de fé no coração de Moisés, embora ainda pairassem dúvidas nas sombras da sua alma. Quando as dúvidas começaram a ser mais fortes na sua mente, Moisés implorou a Deus que enviasse alguém mais. Ele se sentia incapaz, revelava seus medos e uma história que queria deixar para trás. Mas Deus respondeu a cada argumento, oferecendo Arão como apoio, uma presença divina diante da dúvida humana. A batalha entre resistir ou se entregar ao chamado de Deus rasgou o coração de Moisés. Em Êxodo 4:14 da manhã, vemos a frustração de Deus misturada ao seu amor, e se irar o Senhor contra Moisés. Nesse momento sagrado, Moisés não foi só chamado para liderar, foi convidado a uma relação íntima com Deus, uma parceria enraizada no propósito divino de libertar o oprimido. Com mãos tremendo e o coração batendo forte no peito, Moisés se preparou para voltar ao Egito. O comando de Deus ecoava dentro dele:
mas junto vinha a lembrança sombria do pecado que o tinha obrigado a se exilar. Enquanto avançava na jornada, a terra de seu passado se estendia diante dele, as cidades imponentes de um lar que antes era familiar agora pareciam estranhas e assustadoras. Cada passo era uma caminhada rumo à redenção, uma tentativa de recuperar seu propósito, mas uma angústia apertava o estômago. Assim como os israelitas, Moisés agora enfrentava o opressor, Faraó, cujas correntes prendiam não só seu povo, mas também seus próprios medos. As palavras de Deus soavam como um grito de guerra, despertando coragem dentro dele. Eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei meus sinais e milagres na terra do Egito. Êxodo 7:3. Moisés voltou para sua família e compartilhou a visão da libertação com os Zipores. Acreditando juntos nas promessas de Deus, eles renovaram a esperança após anos de silêncio. Com a revelação divina, Moisés enfrentou seu irmão, Arão. Juntos, fortaleceram seu propósito, reafirmando mais uma vez que o plano de Deus estava entrelaçado em suas vidas. Sabendo que a providência divina ligava seus destinos, eles se sentiram mais fortes, mesmo com mãos trêmulas e corações ansiosos. Enquanto se preparavam para enfrentar o Faraó, Moisés segurou o cajado de Deus, um símbolo de autoridade, a ferramenta dos milagres e um lembrete do poder de Deus sobre seus medos. Ao entrar na sala do trono do Faraó, Moisés sentiu uma mistura de admiração e medo passar por ele. Quando declarou o comando de Deus, "Deixe o meu povo ir", aquele momento ficou marcado de forma definitiva, o peso do destino de uma nação inteira pendia na balança. A resposta do Faraó, cheia de orgulho e soberba, foi um imediato não. Essa rejeição profunda acendeu um conflito espiritual intenso, enquanto Moisés percebia a enormidade da missão que lhe fora dada. Sua troca com o Faraó abriu uma porta para a intervenção divina e a fúria de Deus, mas para Moisés, começou um período de provação na fé. Como Israel, ele também interpretou mal o tempo de Deus, achando que a libertação viria logo, enquanto, na verdade, a opressão de Israel pioraria por causa do coração endurecido do Faraó. Mas, mesmo em cada fracasso, Deus sussurrava uma promessa constante: "Eu sou o Senhor, e tirarei vocês debaixo da carga dos egípcios." A jornada da libertação revelou uma verdade assustadora. Moisés não inspirava esperança de começo, mas, na verdade, despertava a ira. Os oprimidos, cansados e derrotados, questionavam suas intenções. Quando Moisés voltou aos anciãos dos hebreus e contou a eles a promessa de Deus, a reação foi marcada pelo ceticismo. "Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste?" Êxodo 5:22 da manhã. A dor da incompreensão tocou o coração de Moisés, enquanto o peso do sofrimento do povo o esmagava. Cheio de dúvida, ele ficou à beira do desespero, questionando o plano de Deus. A essa altura, a luta entre a fé na promessa de Deus e a dura realidade que enfrentava refletia a batalha de uma nação que ansiava por liberdade. Deus, porém, não respondeu com repreensão, mas com reafirmação. Mais uma vez, ele renovou a aliança com Moisés, lembrando-o de seu compromisso eterno: "Eu levarei vocês como meu povo, e eu serei o Deus de vocês." Êxodo 6:7. Com essa força renovada, Moisés voltou ao povo de Israel, determinado a lhes oferecer esperança. Mas também carregava a dura constatação de que a obediência muitas vezes passa por provas e dificuldades. A luta para acreditar na promessa de Deus mesmo diante do sofrimento se tornou a base da liderança e da fé deles. Deus buscava transformar os corações do povo, enquanto a história de fidelidade deles se desenrolava no meio da esperança e do desespero. Faraó, embriagado pela própria arrogância, aumentou ainda mais o peso sobre os hebreus. Ordenou que eles juntassem palha para fazer os tijolos, mas sem diminuir as quotas. Essa sentença opressora os levou ainda mais à desesperação. Quanto mais buscavam liberdade, mais o Faraó apertava o cerco. E foi assim que Moisés percebeu: essa luta não era só contra um governante terreno. Era uma batalha cósmica entre as forças que querem libertar e o sofrimento que insiste em manter os escravos. A cada açoite, a cada tijolo moldado, eles clamavam a Deus, acendendo a chama da fé dentro de si. E Deus, muitas vezes, reafirmava a Moisés que iria salvar o seu povo, tirá-los do sofrimento e levá-los à terra prometida,
mesmo nos momentos mais difíceis. O ar inegável no Egito se tornou mais pesado de resistência à medida que Moisés e Arão permaneciam firmes contra a tirania do faraó. Cada encontro era um testemunho de fé, com Moisés confiando na revelação de Deus. E cada milagre que vinha a seguir, transformar o Nilo em sangue, as pragas de sapos e pernilongos, era uma cena dramática onde o poder divino entrava em confronto com a arrogância humana. Cada sinal mostrava não só a autoridade de Deus, mas também sua profunda compaixão pelos que sofriam. Os israelitas, ao testemunhar esses atos, começaram a sentir pequenas esperanças renascendo em seus corações, uma luz que atravessava a escuridão pesada ao redor deles. Mas, a cada milagre, o coração do faraó ficava mais endurecido. Êxodo 7:13 da manhã mostra claramente: o coração do faraó se endureceu, revelando a rebelião espiritual que se escondia por trás do poder. Mas, no meio dessa luta, Moisés aprendeu uma lição profunda. A fé não depende de resultados imediatos, mas de uma confiança inabalável no caráter de Deus. A voz de Deus atravessava a névoa do que parecia fracasso, incentivando Moisés a não desistir. Essa não era apenas uma batalha por liberdade física, mas um chamado para resgatar a identidade espiritual do povo de Deus. E a misericórdia divina se revelaria através da perseverança, pois cada provação haveria de mostrar a glória de Deus. À medida que a história se desenrolava, o chamado pela libertação atingiu seu ponto mais intenso. O desejo de Deus pelo seu povo não era obscurecido pela dúvida deles. Ele se preparava para revelar sua ira redentora contra a opressão. Os céus ecoaram com um propósito divino enquanto o povo se unia em oração e angústia, implorando por um líder verdadeiro em meio às suas provações. A intervenção divina estava próxima, e Moisés estava à porta de uma transformação poderosa. Através do sofrimento compartilhado, os israelitas começaram a entender que a libertação significava mais do que sair da prisão física. Era o reconhecimento do relacionamento de aliança que Deus tinha com eles. No final, a jornada rumo à salvação despertou uma resiliência única, alimentada pela fé, acendendo o espírito de uma nação destinada à liberdade.